Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Concurseiro. E o papo de hoje é sobre um tema crucial para qualquer prova: a lei de tortura. Vamos direto ao que interessa. A lei de tortura é um daqueles assuntos cheios de detalhes, né? Mas olha, o segredo para gabaritar é entender a lógica por trás da lei. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora: desvendar essa estrutura para não cair em nenhuma pegadinha. Para organizar o nosso raciocínio, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa pela base, de onde tudo veio, depois mergulha nos tipos de tortura, entende a figura da omissão, que é super importante, vemos também as consequências pesadas de uma condenação, e para fechar com chave de ouro, a gente vai aprender a diferenciar a tortura de outros crimes que as bancas amam cobrar só para confundir. Ok, primeiro de tudo, de onde vem essa proibição tão forte? Isso não é uma ideia que surgiu do nada, não foi algo aleatório do legislador, é, na verdade, uma ordem que vem lá de cima, do topo do nosso sistema jurídico e que também está alinhada com todo o cenário internacional. A nossa Constituição Federal é categórica, não deixa nenhuma dúvida. Ela não só proíbe, como ela manda. Ela determina que a lei considere a tortura um crime gravíssimo. É por isso que a tortura é inafiançável e não admite graça ou anistia. No direito, a gente chama isso de mandado constitucional de criminalização. É a Constituição falando: legislador, cria uma lei bem dura contra a tortura. E olha, essa proteção não é só coisa nossa não. É um consenso global, como a própria definição da ONU deixa bem claro. Reparem nos elementos-chave que já aparecem aqui. Tem que ter sofrimento agudo, tem que ter intenção e uma finalidade específica. Essa é a matriz, a grande inspiração para a nossa lei aqui no Brasil. Certo? E como o Brasil pegou essa ordem toda e transformou em lei? Bom, o legislador foi bem específico, quase cirúrgico. Ele criou tipos penais com verbos e intenções muito bem definidos. Vamos analisar cada um deles agora. Pessoal, atenção máxima aqui, porque este é um dos pontos que mais derruba a gente em prova, a diferença nos verbos. De um lado, a gente tem o constranger, que está sempre ligado a um objetivo, a uma finalidade, tipo obter uma confissão. Do outro lado, o verbo é submeter, que se refere a impor um castigo a alguém que já está numa posição vulnerável, sob o poder do agressor. E notem a palavra intenso aqui, ela é fundamental para caracterizar a tortura-castigo. Agora, olha que interessante essa tabela e como ela organiza quem pode cometer cada tipo de crime. Isso aqui despenca em concurso. Para constranger alguém buscando uma confissão, por exemplo, qualquer pessoa pode ser o autor. É o que a gente chama de crime comum. Agora, na tortura-castigo, a história muda. Ali é um crime próprio, ou seja, exige essa relação especial de poder do autor sobre a vítima. E para isso não ficar só na teoria, a jurisprudência traz um caso super emblemático para a gente. O STJ já deixou claro que uma babá que tem a guarda de fato de uma criança se encaixa perfeitamente nessa exigência de guarda, poder ou autoridade. Portanto, ela pode sim cometer o crime de tortura-castigo. Certo, a gente já viu quem faz, mas e quem não faz nada? Como é que a lei trata aquela pessoa que tinha o dever de impedir a tortura, mas simplesmente se omite, finge que não vê? Então, a lei criou uma figura bem específica para essa situação, que é a chamada tortura imprópria. E reparem num detalhe importante: a pena é de detenção, que é mais branda que a reclusão dos outros tipos. O crime aqui é a falha grave daquela pessoa que tinha o dever legal de apurar ou de evitar o ato de tortura e simplesmente não fez. Pode até parecer meio estranho a pena ser menor, né? Mas tem uma lógica jurídica por trás disso, que é o princípio da especialidade. Funciona assim: se não existisse esse crime específico para quem se omite, a regra geral do Código Penal ia fazer com que essa pessoa respondesse pelo mesmo crime de quem praticou a tortura, com aquela pena altíssima. Então, a lei especial prevalece sobre a geral e cria uma punição mais, digamos, adequada para a omissão. E na hora da prova, como é que isso aparece? Exatamente assim. Nessa questão clássica, um policial pratica a tortura e o escrivão que tinha o dever de apurar se omite. Qual a resposta certa? Cada um responde pelo seu crime. Um pela tortura ativa, o outro pela tortura por omissão. Um crime não exclui o outro. Bom, já entendemos os crimes. Vamos agora para as consequências. E aqui, pessoal, a mão da lei é pesadíssima e vai muito além de simplesmente prender a pessoa. O ponto mais crucial aqui é que a perda do cargo para o funcionário público que é condenado por tortura é um efeito automático da sentença. O juiz nem precisa escrever isso na decisão, sabe? Acontece por força de lei. E não para por aí. A pena ainda aumenta se o crime é cometido por um agente público ou se a vítima é uma pessoa vulnerável.
E se tem um número para circular com caneta vermelha, para grifar, para memorizar de qualquer jeito, é este aqui. A interdição para exercer cargo público de novo não é pelo mesmo tempo da pena, não. É pelo dobro do prazo da pena. É um detalhe que as bancas simplesmente adoram cobrar. Chegamos na parte final, e talvez na mais traiçoeira de todas, as famosas pegadinhas de concurso. É aqui que a banca tenta confundir tortura com crimes que parecem a mesma coisa, mas na verdade não são. A primeira grande confusão, tortura-castigo versus maus-tratos. Onde é que está a diferença? Está na cabeça do agente, na intenção dele. Na tortura, a intenção é clara: impor um sofrimento intenso como forma de castigo. Já nos maus-tratos, a intenção era outra, tipo educar ou disciplinar, mas a pessoa exagera, abusa dos meios e acaba passando completamente dos limites. E aqui está o clássico dos clássicos em provas. Na tortura qualificada pela morte, o plano era torturar, mas a coisa saiu do controle e a vítima acabou morrendo. O agente não queria matar, mas aconteceu. É um crime que a gente chama de préter doloso. Agora, no homicídio qualificado pela tortura, o plano desde o início era matar. A tortura foi só o método cruel que ele escolheu para chegar nesse resultado. E esse slide resume tudo perfeitamente. A pergunta de R$1 milhão que resolve a questão é essa: qual era a intenção original? O dolo inicial do criminoso era torturar ou era matar? A resposta para essa pergunta é o que vai definir qual crime foi cometido e qual vai ser a pena aplicada. Então, para a gente fechar a conta e garantir os pontos na prova, vamos recapitular o essencial. Primeiro, tortura é crime que parado é hediondo, ou seja, inafiançável e sem perdão. Segundo, é crucial saber diferenciar quem pode cometer cada modalidade. Terceiro, a perda do cargo é automática. Quarto, a omissão tem um tipo penal próprio. E quinto, e talvez o mais importante, a intenção do agente é o que define tudo na hora de diferenciar a tortura de outros crimes. Para finalizar, fica aqui uma reflexão. A lei, como a gente viu, é muito clara, mas a sua aplicação no dia a dia, especialmente por agentes do Estado, é um desafio constante, que exige muito treinamento, controle e, acima de tudo, um profundo respeito à dignidade da pessoa humana. Federais do Ensino, um papo melhor para o mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais federaisdoensino@gmail.com.